Olá pessoal, mais uma vez. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a resolução de um exemplo de aplicação da NBR 6123 de 88, que trata sobre a ação dos ventos nas estruturas. No caso, na nossa aula, nós vimos alguns conceitos básicos como o vento característico, o coeficiente de pressão e coeficiente de arrasto. No caso, nesse exemplo aqui, nós vamos utilizar o coeficiente de arrasto para o cálculo das forças atuantes em uma edificação. Nesse exemplo, eu peguei essa foto do site de uma construtora, ok? E trouxe algumas informações para que nós possamos calcular essas ações, essas forças devido ao vento nessa edificação. Bom, é dado que a velocidade básica do vento nessa região vai ser de 30 metros por segundo. O fator topográfico que ele é já dado para um terreno plano, ele é igual ao esse é o nosso S1, né? Vai ser igual a 1. O nosso fator estatístico também já é dado, que é o S3, vai ser igual a 1. O S2 não é dado, porque ele vai depender de algumas características da edificação. E como a gente vai ver, a gente vai calcular valores diferentes para alturas diferentes, ok? É considerada uma região de baixa turbulência. São dadas as dimensões da edificação, né, 90 metros de altura, que seria o equivalente a um edifício de 30 andares aproximadamente. Essa dimensão A, 40 metros, e essa dimensão B, de 20 metros. São dados características do terreno plano com poucos obstáculos isolados, cota média dos obstáculos igual a 1 metro. E, como eu falei, para a gente calcular o S2, né, ele dá aqui a dica de dividir a altura em trechos de 10 metros. Então, como é que vai ser feita a resolução desse exercício? O nosso primeiro passo, então, assim como a gente fez para o galpão no outro vídeo, é definir os valores dos fatores que vão multiplicar nossa velocidade básica para que a gente obtenha a velocidade característica, né? A velocidade característica que é dada por essa expressão, que é a velocidade básica multiplicado pelo fator topográfico, multiplicado pelo fator de rugosidade do terreno e multiplicado pelo fator estatístico. Esses dois aqui que a gente já tem, e a gente vai precisar saber o fator S2. Ok? Justamente aqui, ó, o S1 e o S3 nós já temos. Nós vamos precisar calcular o fator de rugosidade do terreno. Como é que a gente vai fazer isso, então? Primeiro, nós vamos ter que definir a categoria e a classe, a categoria do terreno e a classe da edificação, que vão depender das regiões ao entorno da edificação e das características da edificação. A categoria ela vai ser de maneira mais direta, né? Como é dito bem aqui, terreno plano com poucos obstáculos isolados, cota média dos obstáculos igual a 1 metro. Então, segundo a NBR 6123, para terreno com poucos obstáculos isolados, cota média dos obstáculos igual a 1 metro, nós vamos ter a categoria 2. Ok. A classe da edificação agora. A classificação da edificação, ela vai estar relacionada às dimensões dela, né? No caso, vai estar relacionada à maior dimensão dela, horizontal ou vertical. No caso, para essa edificação, nós vamos ter que a maior dimensão dela vai ser a altura, né? Que é bem maior do que as demais. A altura que é 90 metros, certo? Com isso, nós vamos procurar lá na tabela também da NBR, né? E ela vai nos mostrar que a classificação, para esse caso, vai ser a classificação da classe C. O que é que diz a classe C, né? Na classe C vão estar todas aquelas edificações
ou parte da edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical exceda 50 metros. No nosso caso é 90, como excedeu, então ela é de classe C. Com isso, nós vamos dar entrada naquela tabela que nós vimos em sala. Nós vamos determinar o fator S2, só que como nós temos uma edificação muito alta, e se nós olharmos para a tabela, nós vamos ver que esses valores eles estão variando aqui conforme a altura. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar só um? Não, no caso, a gente vai pegar o valor de S2 para cada altura a cada 10 metros. Então, com isso, nós vamos ter que os nossos fatores S2 vão ser 0,95, 0,99 é para 15, né? 1,02, 1,06, por aí vai até os 90 metros. Aqui no caso, como ela pula dos 80 para os 100 e dos 60 para os 80, eu vou pegar aqui a situação que é pior, né? Eu vou considerar então aqui para 70, eu poderia interpolar esses valores, né? Mas para facilitar aqui o nosso exercício, eu vou pegar o de 80. Para 80 e 70 eu vou utilizar o mesmo valor. Assim como para 90, ao invés de interpolar esses valores, eu vou utilizar esse valor de 1,2, que é uma situação pior, né? Que eu estou multiplicando por um valor ainda mais alto. Ok? Depois de determinar o valor do S2, e nós já temos o S1, S3 e a velocidade básica, nós temos que calcular a pressão de obstrução. Como é que a gente vai calcular essa pressão de obstrução? A gente vai primeiro calcular a velocidade característica e em seguida vai calcular a pressão de obstrução a partir dessa equação, que vem lá da equação de Bernoulli. Ok? Então, quem é que vai ser o nosso VK? O VK ele vai variar para cada uma das alturas, por isso que foi feita aqui uma tabela, eu fiz no Excel, vocês podem fazer em qualquer programa que vocês façam, inclusive fazer um programinha, programar mesmo. Para cada uma das alturas eu fui pegando aquele coeficiente S2 da tabela e fui colocando aqui. Ok? Daí foi calculada a velocidade característica, substituindo o valor de S2, né? O S1 e o S3 são constantes, então deixei aqui fora, a velocidade básica também, e fui multiplicando por cada um desses S2, encontrando cada um desses valores aqui. A gente percebe que conforme vai aumentando a altura, né? Conforme a gente vai mais para cima, a velocidade característica ela vai aumentar, que é de se esperar, né? Porque vão ter menos obstáculos, a região vai estar mais livre. Daí é feita a multiplicação aqui do 0,613 pela velocidade característica ao quadrado, nós encontramos aqui o valor da pressão de obstrução, nosso Q. Tá, agora a gente tem o Q, mas se vocês lembrarem lá do nosso exemplo do galpão, a gente precisa conhecer qual vai ser a área de influência, né, para a atuação dessa carga, né, dessa pressão de obstrução, para que eu tenha uma carga que eu possa utilizar no projeto. Para isso, eu vou ter que determinar primeiro o coeficiente de arrasto para cada uma das direções. Aqui, como nós estamos trabalhando em um sólido que é 3D, né, que é uma edificação, nós vamos ter nós podemos ter aqui duas direções principais, né? Pegando nessa face ou pegando nessa face, por exemplo. Então, para isso, eu peguei a nossa edificação aqui em planta baixa, né? Que ela é 40 metros por 20 metros, e defini duas direções. A direção 1, que vai estar pegando o vento incidindo diretamente nessa face menor, e depois na direção 2, o vento incidindo perpendicularmente a essa face maior. Ok? E para isso, como é que eu vou calcular o coeficiente de arrasto, então? O coeficiente de arrasto, nós vimos de maneira mais rápida na aula, mas ele é dado a partir desses ábacos aqui. Esse é o ábaco para baixa turbulência, vou chamar aqui de BT. Tem um outro ábaco para alta turbulência.
E para calcular ele, nós vamos precisar dessas relações de H sobre L1 e L1 sobre L2. Quem que é L1 e quem que é L2? Né? Ele indica aqui, no próprio ábaco, o L1 vai ser a face, vai ser sempre a face que está recebendo o vento perpendicularmente. Então, no caso do vento incidindo primeiramente nessa face menor, o nosso L1 vai ser esse comprimento menor. Para o nosso caso vai ser o 20 metros, né? E aqui 40 metros vai ser o nosso L2. Enquanto que para o segundo caso, em que ele está batendo aqui nessa face maior, o L1 aqui já vai ser o 40 e o L2 vai ser 20. Com isso, nós vamos dar entrada aqui nesse ábaco, né? Para achar os valores. Então vamos começar. Para a direção 1, qual vai ser o nosso valor de coeficiente arrasto? Nós temos os dados de altura da edificação, que é 90 metros. L1, nesse caso, né? A direção 1 é essa aqui, em que o vento está batendo nessa menor face. Então, esse nosso L1 vai ser igual a 20 metros. E o nosso L2 vai ser o 40, que é isso aqui. Então, o H1 sobre L1 vai ser 90 dividido por 20, que está 4,5. O L1 sobre L2 vai ser o 20 sobre 40, que dá 0,5. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar aqui o H1 sobre L1, que é 4,5, no ábaco, está aproximadamente aqui. Ok. E vou procurar essa razão de L1 sobre L2 também, que vai estar nesse eixo horizontal. Ok, que deu 0,5, né? 0,2, 0,3, 0,4, 0,6. Vai estar entre esses dois, justamente nessa linha. Então tá aqui. Com isso, eu encontrei esse ponto. Como é que eu sei qual o coeficiente arrasto, então? O coeficiente arrasto ele vai ser dado por cada uma dessas linhas aqui, que estão num sentido diferente, né? Que são curvas. Como no nosso caso, nós encontramos aqui um ponto que está aproximadamente na metade entre essa linha de 1,1 aqui e a linha de 1, então eu adotei aqui, no caso, o valor de coeficiente arrasto igual a 1,05. A mesma coisa agora a gente vai fazer para a direção 2. Quem é a nossa direção 2? A direção 2 agora é o vento batendo perpendicularmente essa face maior, que é a face dos 40 metros. Então, o nosso L1 vai ser os 40 metros, o nosso L2 vai ser igual a 20 metros, que é o que a gente tem aqui. O H não muda, né? Porque a edificação tem a mesma altura. Agora, nós temos diferentes valores aqui entre essas razões. De H sobre L1, agora vai ser 90 sobre 40, que o nosso L1 agora é 40, né? Esse valor é igual a 2,25. Já o L1 sobre L2 vai ser igual ao 40 sobre 20, que isso vai ser 2, né? Que é exatamente o inverso do que a gente encontrou na direção passada. Então, da mesma forma, eu vou procurar aqui o H1 sobre L1 2,5, 2,25, que ele vai estar entre o 2 e o 2,25. Peguei esse ponto. A relação L1 sobre L2, que é 2, peguei esse ponto. Agora eu vou traçar essas linhas até onde elas se encontram. E, coincidentemente, elas se encontraram aqui bem em cima dessa curva do 1,4. O que quer dizer que o nosso coeficiente arrasto vai ser igual a 1,4. Tá certo. Então, agora nós temos todas as informações que a gente precisa, né? Para saber qual é a carga que está atuando, a força que está atuando na edificação em cada uma das direções. Então, nós vamos usar essa equação aqui. Essa força, ela vai ser a multiplicação do coeficiente de arrasto, que a gente encontrou nesses ábacos, pela pressão de obstrução, o Q, que a gente calculou aqui
para cada uma das alturas, né, para cada um dos trechos de edificação a cada 10 metros, e da área de influência. A área de influência, no caso, nós vamos substituir pelos valores de A ou B, né, o comprimento ou a largura da edificação, de acordo com a face em que o vento está atingindo. No caso em que o vento, por exemplo, atingir essa face maior, que seria o vento atingindo essa face aqui de 40, né? Essa seria a face de 20. Nós vamos utilizar o AE igual a 40. No caso desse vento já batendo agora nessa menor face aqui, nós vamos ter o vento atuando na menor face, aqui em planta baixa, que seria o 20 e aqui o 40. Então, nesse caso, o AE vai ser 20. Então, a gente vai dar entrada nisso. Só como a gente viu, esse coeficiente de obstrução aqui, ele vai ser diferente para cada uma das alturas. Então, novamente, nós vamos ter que montar uma planilha, né? E foi isso que foi feito aqui. Estendendo aquela parte da planilha, né? A gente tinha calculado até aqui. Agora, só fiz converter esse Q para kN por metro quadrado. O CA, coeficiente arrasto, a gente encontrou no ábaco. Para a direção 1, que é a direção em que está batendo aqui na menor face, o CA igual a 1,05. O AE vai ser a nossa área de influência, que vai ser exatamente a dimensão dessa menor face, que é 20. Fazendo a multiplicação do CA vezes Q vezes o AE, que é isso que foi feito aqui nessa coluna, nós vamos obter esses valores, né? Que seria 0,5 vezes 1,05 vezes 20, deu 10,46 kN por metro. Ok? Por que é kN por metro? Porque se a gente ver aqui o que é kN por metro quadrado, CA não tem unidade, o AE tem unidade metro. Então, metro cancela com metro quadrado e fica kN por metro. Com isso, nós vamos ter então que nessa edificação, o vento atuando nessa direção menor, está exercendo esse padrão aqui de cargas na edificação. E isso que a gente utiliza na hora de calcular as forças do vento na edificação, inclusive para calcular os efeitos de segunda ordem, para saber esses deslocamentos que estão sendo gerados. Ok? Na direção 2, nós fizemos a mesma coisa, a gente tinha calculado até aqui. Aqui só foi uma conversão do que para kN por metro quadrado. O CA foi o que a gente tirou lá do ábaco. O AE, nesse caso, vai ser esse maior comprimento, né, que é onde o vento está incidindo, que é essa maior face, que é de 40 metros. E fizemos a multiplicação, que F foi igual a CA, coeficiente arrasto, multiplicado pelo Q, que a gente calculou aqui para cada 10 metros, né? Multiplicado pelo AE, que também é constante. Com isso, nós obtivemos outros valores de forças aqui sendo aplicadas, gerando um outro diagrama. E como vocês podem ver, até vou diminuir um pouco aqui o zoom, nós temos que nessa menor face a força, mesmo lá no topo, foi menor, aproximadamente aqui 1/3 dessa força sendo aplicada aqui na outra face, o que faz sentido, porque como essa face maior ela apresenta mais resistência ao vento, então vai ter mais vento atuando nela e consequentemente a força aplicada nela vai ser maior. Tá certo? Então é isso que eu queria que vocês entendessem a parte
da aplicação do vento em relação ao coeficiente arrasto para edificações altas, é isso que eu quero que vocês saibam, ok? E aqui eu tenho um exemplo para vocês praticarem em casa. Nesse exemplo, eu peço que você faça a mesma coisa, só que aqui no caso a velocidade básica do vento a considerar vai ser 45. Inclusive, eu quero que vocês notem o quanto que vai mudar no diagrama de forças essa questão do vento a 40, o vento ter aumentado de 30 para 45 metros por segundo, as dimensões da edificação também, né, e algumas considerações aqui sobre o terreno também eu mudei para que vocês treinem também essa questão de calcular o fator de rugosidade do terreno, que é o nosso S2.